Você já se perguntou por que coisas que antes você fazia sem pensar, como agachar ou subir escadas, agora parecem um desafio? Não é imaginação, não é preguiça, é o seu corpo falando com você. À medida que envelhecemos, as articulações, essas junções que permitem que você se mova, caminhe, abrace, levante, começam a mudar. E uma das primeiras mudanças que sentimos é a dor. Você sabia que depois dos 60 é completamente normal perder parte da cartilagem que protege seus ossos? Essa cartilagem funciona como um amortecedor. E, quando se desgasta, os ossos começam a raspar um no outro. Esse atrito dói e também inflama, mas não para por aí. Os tendões ficam menos elásticos, os músculos perdem força e muitas vezes deixamos de nos mover como antes, pensando que assim evitamos a dor. Mas isso, na verdade, a piora. É como se seu corpo te dissesse: preciso de uma ajudinha. E essa ajuda nem sempre está em remédios. Às vezes, está no que você come. E justamente por isso, no próximo capítulo, vou contar um erro que muita gente comete com a melhor das intenções, mas que, sem perceber, acaba aumentando a dor. Se ainda não fez isso, inscreva-se no canal para mais dicas que vão te ajudar a se manter forte e sem dor depois dos 60. Agora, me escute com atenção, porque isso eu vejo repetidamente. Muita gente, quando sente dor nas articulações, faz o primeiro que parece óbvio. Toma um anti-inflamatório ou algum remédio para acalmar o incômodo. E sim, no começo pode parecer que funciona. A dor diminui. Você se move um pouco melhor, dorme com menos desconforto. Mas sabe o que acontece depois? O efeito passa. E, em pouco tempo, a dor volta, às vezes mais forte. E aí você toma outra pílula e entra num ciclo que não resolve o verdadeiro problema. Aqui está o erro: tratar a artrite só por fora, sem olhar o que ocorre por dentro. Seu corpo está inflamado. Suas articulações estão pedindo nutrientes, não apenas calmantes. E enquanto continuarmos ignorando isso, o alívio será sempre temporário. Muitos também cometem outro erro: achar que apenas proteínas animais ajudam a fortalecer o corpo. Mas nem todas as proteínas são iguais. Algumas até pioram a inflamação sem você perceber. E é aqui que a alimentação faz toda a diferença. Porque o que você come pode ser seu remédio ou seu veneno. Vamos falar com clareza. Quem vive com dor, o último desejo é se complicar na cozinha. Mas também é verdade que, se não mudarmos o que colocamos no prato, o corpo não muda tampouco. E é aí que entram as lentilhas. Talvez você se lembre delas da infância. Aquele guisado simples que sua mãe ou avó fazia, com cenoura, batata, um pouquinho de alho. Mas o que muita gente não sabe é que essas pequenas bolinhas marrons são uma fonte incrível de proteína vegetal e muito mais. Você sabia que uma xícara de lentilhas cozidas tem quase a mesma quantidade de proteína que um pedaço de carne, mas sem gordura saturada, sem colesterol e sem aumentar a inflamação? E não para por aí. As lentilhas também são ricas em magnésio, ferro, potássio e zinco. Sabe para que serve cada um? O magnésio ajuda a relaxar os músculos e reduzir espasmos articulares. O potássio combate a retenção de líquidos que pode inflamar ainda mais seus joelhos ou quadris. E o zinco, embora pouco mencionado, é essencial para que seu corpo repare tecidos danificados, como a cartilagem que se desgasta com a idade. Agora, você não precisa virar chefe para aproveitar esses benefícios. Basta cozinhar com um pouco de cebola, folha de louro e sal. Pode fazer uma sopinha leve, um purê mais cremoso ou até misturar em uma salada morna. E, se tiver dificuldade para mastigar, não se preocupe, as lentilhas se desmancham facilmente. E com que frequência? 2 ou 3 vezes por semana já são suficientes para você começar a notar diferenças na energia, na digestão, sim, também nas articulações. Por quê? Quando você dá ao corpo o que ele precisa para desinflamar, ele agradece e responde. Às vezes não em um dia, nem 2, mas em 1 ou 2 semanas, algo começa a mudar. O corpo fica mais leve, os movimentos menos desajeitados, o sono mais profundo. Por isso digo, não subestime o poder das lentilhas. São humildes, sim, mas também são remédio natural em forma de comida de verdade. Agora me diga uma coisa. Você já ouviu que coisas boas vêm em potes pequenos? Pois, neste caso, o bom vem em sementes minúsculas, mas com um poder gigante. Estou falando da chia. Talvez você já tenha visto no supermercado e pensado, para que serve isso? Ou talvez alguém tenha dito que é para jovens que malham. Mas a verdade é que as sementes de chia são um dos alimentos mais completos e benéficos para quem tem mais de 60 anos, especialmente se está lidando com dor, rigidez ou inflamação. Deixe eu te explicar por quê.
A chia é rica em proteína vegetal, mas também em ácidos graxos ômega 3, conhecido por seu poderoso efeito anti-inflamatório. E não, você não precisa comer peixe todos os dias para obter ômega 3. Uma simples colher de chia por dia pode ajudar a reduzir a dor nas articulações, melhorar a lubrificação da cartilagem e fortalecer os tecidos conectivos que sustentam seus ossos. Além disso, a chia é campeã em fibra solúvel, o que também ajuda na digestão e controla o açúcar no sangue, algo essencial se você tem diabetes ou pré-diabetes, tão comum depois dos 60. E como consumir? Aqui vem o melhor, é super fácil. Basta uma colher por dia. Você pode colocar em um copo de água e esperar 10 minutos até formar um gel. Isso protege o estômago. Também pode misturar em suco, iogurte, polvilhar na papa de aveia ou até bater no smoothie matinal. E se te incomodar a textura, basta moer e adicionar às refeições sem sequer notar. O importante é a constância. Uma colher por dia. É tudo o que precisa. Sem dor, sem complicação. E os benefícios, você vai sentir. Muita gente me pergunta, quanto tempo demora para fazer efeito? E eu sempre respondo, de 2 semanas. Não espere milagres, mas observe seu corpo. Porque, aos poucos, aquela dor que te acordava à noite começa a sumir. Agora você já conhece 2 aliados poderosos que podem estar na sua cozinha sem você saber, lentilhas e chia. Mas tão importante quanto o que você adiciona é o que você retira. Até agora falamos do que você pode incluir na alimentação para se sentir melhor. Mas há uma parte igualmente importante e muitas vezes esquecida, que é o que você precisa tirar da rotina se realmente quiser aliviar a dor. Porque não basta comer lentilhas e chia se, ao mesmo tempo, você consome coisas que anulam todo esse efeito. E aqui não tem enrolação. Há certos alimentos que, embora pareçam normais ou inofensivos, são verdadeiros inimigos das suas articulações. O primeiro, embutidos, presunto, salsicha, bacon. Muitos adultos maiores consomem por costume, por praticidade, mas são cheios de sódio, conservantes e gorduras ruins que inflam o tecido de dentro para fora. Literalmente alimentam a dor. O segundo, açúcar refinado. Aquele que está em biscoitos, bolos, pães doces, até em muito suco de caixinha. O açúcar dispara os níveis de inflamação no corpo. O pior, faz isso silenciosamente. Você não percebe, mas cada colherada extra deixa seus joelhos mais rígidos ao acordar. O terceiro, óleo e vegetais refinados, como milho ou soja. Eles estão em muitos alimentos industrializados e frituras. E, mesmo que você não veja, estão lá, alterando seu equilíbrio interno e dificultando a recuperação dos tecidos. E, por fim, mas muito importante, farinhas brancas. Pão branco, tortilhas industriais, massas refinadas, tudo isso se transforma em glicose rapidamente e alimenta a inflamação como gasolina em brasa. Agora, não se trata de viver com medo ou fazer mudanças drásticas da noite para o dia, mas sim de tomar decisões conscientes. Olhar para o seu prato e perguntar, isso está me ajudando ou me atrapalhando? Porque cada pequena mudança conta. E, quando você começa a tirar o que faz mal, abre espaço para o que faz bem. Às vezes não se trata de fazer mais, mas de fazer melhor. Porque você pode estar comendo bem, evitando o que faz mal. Mas se ignorar estes 2 detalhes, os resultados podem demorar mais do que o necessário. O primeiro conselho é tão simples que muitos subestimam. Beba mais água. Sim, água. Não sucos, não refrigerante zero, não chás de saquinho. Água de verdade. Você sabia que até uma leve desidratação pode aumentar a rigidez nas articulações? A cartilagem que reveste seus ossos precisa de água para se manter elástica. E, se não a recebe, resseca, racha e dói. Por isso, se você está comendo lentilhas, chia, mais fibra, precisa também ajudar seu corpo a eliminar as toxinas. Pense na água como uma vassoura que varre a inflamação de dentro para fora. Não gosta de tomar pura? Coloque umas gotas de limão ou umas folhinhas de hortelã natural, mas não a ignore. Agora, o segundo conselho pode fazer uma grande diferença em como você se sente no fim do dia. Mexa-se, ainda que pouco. E não estou falando de ir à academia, nem de fazer rotinas complicadas. Falo de algo tão simples quanto caminhar pela casa por 10 minutos após as refeições. Ou fazer movimentos suaves com braços e pernas enquanto assiste TV. Quando você se move, ajuda o sangue a circular, faz os nutrientes chegarem onde precisam e faz a inflamação ceder. A imobilidade prolongada é amiga da dor. O movimento suave, por sua vez, é um bálsamo. E não importa se você tem 60, 70 ou 80 anos. Cada pequeno passo conta. Um copo de água na hora certa. Alguns minutos de movimentação.
uma boa escolha no prato. Tudo soma. E agora que você tem essas ferramentas em mãos, vem o mais importante de tudo: o que você decide fazer com elas a partir de hoje. Veja, não importa o quanto você tenha ignorado sua alimentação até agora. Não importa se passou anos tomando remédio sem questionar, ou se achou que a dor era algo inevitável com a idade. O que importa é o que você escolhe fazer a partir de agora. Porque, quando você decide cuidar do seu corpo, o corpo responde. E não se trata de perfeição. Ninguém espera que você mude tudo de uma vez. Trata-se de pequenas decisões que, com o tempo, mudam sua vida. Hoje você já sabe que existem 2 proteínas vegetais, lentilhas e chia, que podem ajudar a acalmar a inflamação e fortalecer suas articulações sem depender de soluções caras ou invasivas. Você já sabe quais alimentos evitar, que hábitos incorporar e quais erros não repetir. Você tem em mãos o mais valioso, conhecimento. E conhecimento só vira sabedoria quando você o pratica. Não pense demais. Prepare uma sopa de lentilhas simples esta semana. Adicione uma colher de chia à sua bebida favorita. Beba mais água. Caminhe alguns minutos. Faça isso por você, pela sua mobilidade, pela sua tranquilidade. Porque cada passo que você dá em direção ao cuidado da sua saúde é um investimento. E seu corpo, acredite, vai agradecer. Com menos dor, com mais energia, com dias mais plenos. E se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com alguém que também precise. Talvez você seja o primeiro impulso que essa pessoa esperava para começar a se cuidar. Seguimos juntos nessa jornada. Seu bem-estar é possível. E começa com uma única decisão. Hoje, clique no vídeo que estão recomendando agora.